Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu like, ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações de vídeos novos. E eu quero te dizer que hoje nós estamos iniciando um novo estudo. Acabamos de sair do estudo do Salmo 91, onde nós estudamos versículo por versículo, e agora nós iniciaremos um novo estudo. Vamos a ele? Espero que você permaneça comigo todos os dias, para que o Senhor possa falar com você e você sair daqui com conhecimento e com a palavra de Deus, para que você vença todas as armadilhas, vença todos os perigos, vença todo o ataque do inimigo. Vamos lá? Para iniciar esse estudo, onde o tema é a armadura, nós iniciaremos em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17, e diz assim: Disse Jessé a Davi seu filho: Leva, peço-te, para teus irmãos uma efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com um filisteu. Aqui o pai de Davi, o Jessé, ele vai dar duas missões para o Davi. Primeira missão, levar o trigo tostado e os pães para seus irmãos. Um pai aqui que tinha 8 filhos, sendo 3 deles estavam na guerra. E esses filhos estavam na guerra e o pai queria saber como eles estavam. Então Jessé disse a Davi: vai lá, leve esses pães aqui para os seus irmãos, e eu quero que você faça uma segunda coisa. Eu quero que você leve esses queijos para o comandante do exército. Nós já passamos por isso no nosso dia a dia. Quantas vezes nós queremos que o nosso filho seja bem cuidado, seja bem tratado, então nós procuramos agradar de alguma forma aqueles que estão cuidando deles, para que através desse agrado, desse presente, desse reconhecimento, esse comandante possa ter um olhar diferente para os filhos de Jessé. E ali ele disse: olha, faz isso e me traz uma notícia de como eles estão, me traz uma prova de que eles estão bem. E Davi, muito obediente, ele vai fazer tanto a missão de levar os pães quanto de levar o queijo. Então, vamos à execução desse plano. 1 Samuel capítulo 17, agora no versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos seus cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Davi é alguém que nós devemos observar muito. Não é à toa que ele é chamado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus. Não sei se você percebeu enquanto eu estava lendo o texto, mas a Bíblia diz aqui que Davi, ele acorda de madrugada, mas antes dele ir fazer o que o pai dele pediu, o Davi ele tem responsabilidade. Deus ama pessoas responsáveis. Deus ama pessoas que tratam tudo com responsabilidade. A Bíblia diz que o Davi acordou cedo, levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu.
Ele não olhou para aquela missão do pai dele e julgou aquela missão mais importante do que o cuidado que ele tinha com as ovelhas. Ele entendeu, olha, meu pai me pediu algo, mas essas ovelhas, eu cuido delas. Muitas vezes nós acabamos nos atrapalhando, tratando melhor a missão do que aquilo que o Senhor deu para eu cuidar. Então, eu tenho uma missão na minha vida. Eu quero prosperar. Eu quero fazer a obra. Eu quero fazer algo. Essa missão é grandiosa, mas não se esqueça daqueles que o Senhor colocou sobre a sua responsabilidade. A prosperidade não pode ser maior que a tua família. A obra não pode ser maior que a tua família. Aquilo que você intenta no seu coração fazer, a missão, ela não pode ser maior do que aquilo que o Senhor deu nas suas mãos para você cuidar. Sem fugir aqui do texto, mas lembra quando Jesus encontrou com Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E o Pedro respondeu: eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, cuida daquilo que na sua mão tem sido colocado. Então eu não sei quem está me ouvindo aqui, mas talvez você possa ter cometido esse erro. Todo mundo está apto a cometer esse erro. Ninguém pode se eximir e dizer, olha, não, eu sempre priorizei aquilo que era certo. Quando na verdade na nossa vida, muitas vezes nós acabamos invertendo a ordem das coisas. Mas Davi está nos ensinando aqui de que deixou as ovelhas a salvo e depois partiu para a missão. Quando Davi ele chegou na missão, eles estavam prontos para se enfrentar. As fileiras dos israelitas e a fileira dos filisteus se colocaram uma contra a outra. Então essa foi a visão que Davi viu. E aí a Bíblia diz que, mais uma vez, o Davi vai agir com responsabilidade. Olha que interessante. No versículo 22, Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Ele estava com certeza ali com as mãos cheias de coisas, né, que ele tinha levado, os pães, o trigo tostado, os queijos, e ele não deixou no chão. Ele olhou para os lados, viu a batalha, viu alguém que era responsável pelas bagagens, deixou os alimentos com essa pessoa responsável, e aí a Bíblia diz que o Davi corre para a batalha. Por que o Davi correu para a batalha? Vamos entender mais? Quando Davi ele corre para a batalha, a Bíblia diz assim, correu a batalha e chegando perguntou a seus irmãos se estava bem. O Davi queria saber o que estava acontecendo. O Davi, ele queria entender o que estava acontecendo. Posso te falar uma coisa? Deus ama pessoas curiosas, pessoas que têm o desejo de conhecer, o desejo de estudar, o desejo de entender. Nossa, eu estou passando por um período tão difícil na minha vida. E você já entendeu por que você está passando por esse período? Nossa, eu estou enfrentando tantas coisas. E você já entendeu por que você está enfrentando tantas coisas? Aqui o Davi chega na batalha e Davi vendo ali alguém para cuidar da responsabilidade ali, ser responsável pelas coisas, e aí ele vai para a batalha. Davi queria entender o que estava acontecendo. Você vai perceber no texto, se você tiver curiosidade, que Davi ele está ali conversando com seus irmãos e o Golias se levanta e começa a afrontar o exército de Israel. E aí o Davi olha para ele e fala para alguém que estava ao seu lado, olha, quem é esse daí? Por que ele está falando assim? Se vocês são o exército de Deus, ele não pode falar assim com vocês. Ele está afrontando o exército de Deus. Ele não está afrontando qualquer coisa. Deixa eu perguntar, o que vai acontecer se alguém de vocês vencer?
esse esse rapaz, esse incircunciso filisteu. Incircunciso em filisteu é como se o Davi estivesse falando: quem é esse aí que não tem pacto com Deus? Ele não tem uma aliança com Deus, nós temos. E aí falaram a Davi: esse que vencer vai ser uma pessoa muito próspera, vai ser uma pessoa que não vai pagar impostos, vai ser uma pessoa que a família dele vai ser abençoada e ainda vai casar com a filha do rei. Os irmãos, ouvindo a conversa, começam a repreender Davi. Vai lá cuidar das suas ovelhas, seu irresponsável. Com certeza você deixou essas ovelhas com qualquer sozinhas. E o Davi sabia, falou: não, as minhas ovelhas estão mais seguras do que vocês. As minhas ovelhas estão guardadas. E aí, no meio daquele tumulto, ele pergunta por 3 vezes: deixa eu entender, qual que é o prêmio mesmo? Riqueza, para ele e para a família, isento de impostos, casar com a filha do rei. Nossa, isso é interessante. Eu sei que a coisa causou tanto rebuliço, que quando aquela bagunça estava acontecendo, chegou aos ouvidos de Saul. Então, por algum momento ali, o foco dos israelitas passa a ser Davi. Imagina alguém falando assim: nossa, eu não aguento mais. Você viu aquele gigante? Não, esquece o gigante, rapaz. Tem uma novidade. Tem um menino, um jovem, cheio de confiança, cheio de ousadia, que ficou aí falando com o gigante como se o gigante não fosse nada. E ó, o Saul mandou chamar ele. E quando o Davi foi chamado, ele foi até o Saul. E algo interessante aconteceu. 1 Samuel 17:32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. O rei mandou chamar Davi. E quando Davi chega lá, não é o rei que inicia a conversa. Davi consegue chegar diante do rei e dar um conselho, uma palavra de conforto. Não desfaleça o coração de ninguém. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. A resposta de Saul naquele momento foi uma resposta esperada, pois o Saul disse: não tem como você ir, Davi. Você é muito jovem, você é moço, ele é um homem de guerra, com certeza você vai perder. Mas olha o que Davi disse para Saul. 1 Samuel 17:37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O Davi disse: olha, eu já venci leão, eu já venci um urso, e não foi a minha força. Deus me deu essas vitórias. Ele também me dará a vitória contra esse filisteu. Aí o Saul: então vai, mas coloca essa armadura aqui. Quando Davi colocou a armadura, o Davi bem disse: eu nunca usei. O Davi nem sabia para que servia aquelas coisas que estavam sobre ele. Ele nem sabia como que usava aquilo. Então Davi disse: olha, Saul, vou ter que tirar porque eu não consigo nem andar com isso. E para a gente finalizar essa abertura do estudo de hoje, olha o que diz em 1 Samuel 17:40. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O Davi tirou aquela armadura, pegou o cajado, pegou a sua roupa de pastor
e foi para a batalha. Porque essa roupa que o Davi estava usando era a mesma que ele estava usando para vencer o leão e para vencer o urso. Irmão Diego, o que eu aprendo com isso? Eu preciso conhecer a armadura. Eu preciso ter intimidade com a armadura. E o Senhor, no livro de Efésios, que é onde nós realmente vamos estudar, aqui foi só uma introdução para você entender o que nós vamos estudar, diz assim, Efésios 6:10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Mas será que, assim como Davi, se nós colocarmos sobre nós essa armadura, sem ter o conhecimento, sem ter intimidade com essa armadura, será que não vamos fazer como Davi, que não conseguiu andar? Então, venha comigo, embarque nesse estudo, pois o Senhor nos mostrará tudo que precisamos saber a respeito dessa armadura. Então, eu te espero aqui no próximo encontro para que você possa estudar comigo essa palavra e sair daqui com a armadura de Deus para vencer todo o mal. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo o mal, que Deus te dê conhecimento, que Deus te dê sabedoria, em nome de Jesus.